Palavra Final, com Alexandre Garcia. Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta terça-feira, 13 de maio. Exatamente dentro de um mês vai abrir a Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Vai de 13 de junho até 22 de junho. E dia 21, no penúltimo dia, eu estarei lá às 14 horas no Rio Centro para fazer autógrafo, para autografar este livro, conversar com os leitores. Antes disso, vamos ter uma conversa longa e fotografias e tudo. De Brasília, Alexandre Garcia é o nome do livro. É da LVM Editora e está à venda na Amazon. Bom, 13 de maio de 1501, João da Nova descobre a ilha de Assunção. Que ilha é essa? Ilha britânica, no meio do Atlântico Sul, que serviu de base para reabastecimento na guerra das Falkland ou Malvinas, para os aviões britânicos. Eu tenho um amigo que é piloto que reabastecia lá. Quem é o João da Nova? O João da Nova estava numa viagem que o rei Dom Manuel mandou para seguir a Rota de Cabral, porque depois da carta de caminho ele não tinha recebido mais notícia. O que fez João da Nova foi direto de Lisboa para o saliente nordestino. Está relatado na viagem dele, seguindo a Rota de Cabral. Bom, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Eu não só estou a pouca distância de Fátima, local da aparição, como estou nesse momento na paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. É a região aqui de Lisboa, né? Entre paróquia Nossa Senhora de Fátima e São Sebastião da Pedreira. E no 13 de maio, fica aqui o registro, porque eu ouvia essa cantora de voz maravilhosa, de tudo. Conhecia música mesmo, Ângela Maria. Nasceu em 1928, num 13 de maio. Já não está entre nós, mas eu tenho orgulho de dizer que os meus ouvidos ouviram Ângela Maria, né, quando eu tinha 13, 14, 15 anos. E ouço até hoje. Bom, vamos então aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, eu não lembrei que tem um outro 13 de maio lá na China, 1989. Estava esquentando a Praça da Paz Celestial. Estudantes começaram greve de fome. Depois vieram os tanques e houve um massacre. Segundo a Cruz Vermelha, 2.700 mortos. O número do governo, o número de jornais, eu fico com o número da Cruz Vermelha. 13 de maio. Pois olha, a nossa primeira-dama do Brasil, no 13 de maio, esqueceu-se do que aconteceu lá e tomou um microfone primeiro numa espécie assim de palestra, em que ela disse que o governo militar brasileiro, um governo ditatorial, imagina ela na China num aniversário, né, 89, 11, 30 e 36 anos depois, ela falando lá no palco, falando em corda em casa de enforcado. Diz que no Brasil o governo militar matou milhares. Segundo o número da esquerda, eu lembro muito do livro do Nilmário Miranda, são 434 mortos em quase 20 anos. É lamentável, sem dúvida, mas foi um confronto. Foi uma guerra revolucionária urbana que tivemos no Brasil nesse período. Com assaltos a banco. A Janja chegou a mencionar Dilma, que estava na plateia, foi presa, e não disse por que foi presa. Assaltos a banco.
né? Tem milhares, tem assaltos a banco, e eu vi no Oi Luiz também que ela pediu uma salma de palmas, né? A gente conhece uma salva de artilharia, são vários canhões atirando. Depois veio a expressão, em vez de uma artilharia de palmas, né? Mas elas talvez não tenham noção disso. Mas, enfim. E, por fim, coroando a sua atuação, ela constrangeu o Xi Jinping. Ela estava lá numa reunião de cúpula e se meteu, pegou o microfone e começou a falar mal do TikTok, dizendo que o TikTok ajuda a direita no Brasil. Xi Jinping olhou para aquilo e disse: esse é um problema do Brasil, o Brasil que resolva, né? Constrangeu todo mundo, os diplomatas que lá estavam, porque essas coisas, reunião desse nível, tudo é previsto. Isso foi imprevisto. Agora, por falar em China, eu vi as manchetes e tal. A China vai investir no Brasil 27 milhões de reais. Hoje, Arábia Saudita e Estados Unidos, Arábia Saudita decide investir nos Estados Unidos 600 bilhões de dólares. Ou seja, os 27 bilhões de reais equivalem a 1% do investimento dos sauditas nos Estados Unidos. E de quebra, no Catar, Trump ganhou um Boeing 747 versão 8. É um avião antigo, tem 60 anos de uso, mas versão 8 está modernizado. Aviões modernizam sua aviônica ou seus motores e ficam novos. Do Sheik lá. Só que por dentro o avião, né? Por fora também, as turbinas dele. É um quadrimotor que não faz muito barulho, que economiza combustível, né? E que tem uma velocidade extraordinária. E lá dentro, onde caberiam 500 passageiros, tem escadas, andares, escadarias, esculturas. Deu de presente para fazer as vezes de Air Force One nos Estados Unidos. Pois é. Bem diferente lá das coisas que aconteceram lá na China. Investimentos chineses equivalentes a 1% do investimento saudita nos Estados Unidos, praticamente no mesmo dia de anúncio. Bom, eu vejo no noticiário que o INSS anuncia que vai notificar 9 milhões de pessoas pensionistas e aposentados, né, sobre esse desconto. 9 milhões de pessoas. E o governo não quer CPI. 9 milhões de pessoas, 6 bilhões e tanto. Não tem ninguém preso. Por quê? Porque são sindicalistas. Inclusive um deles é irmão do presidente. Aqui, a entidade dele não está sob investigação. Tem 11 sob investigação. Então, 11 que já produziram tudo isso. Que tal dar uma olhada nas outras? E o governo não quer saber de CPI. Tem um pedido de CPI mista, Câmara e Senado, que foi protocolado hoje, com 223 assinaturas de deputados, 36 assinaturas de senadores. Como é mista, é Senado e Câmara, quem decide é o presidente do Congresso, que se chama Alcolumbre, e que está na China viajando com Lula, que não quer CPI para investigar. O governo diz que não, a Polícia Federal está investigando, a nossa Polícia Federal está investigando, não tem problema. Dá para entender, né?
Agora, aí a gente descobre uma pesquisa da Quest mostrando que roubar de idosos para o povo brasileiro é 2,6 vezes pior do que ameaçar cobrar imposto sobre o Pix, taxar o Pix. Fez uma pesquisa, só 3% de mensagens nas redes sociais sobre esse assunto defendem o governo. 3% só defendem o governo. Mas claro, todo mundo sabe, é óbvio, que se isso foi feito em contas do governo, com Dataprev, com a Previdência, com o INSS, é o governo. E Lula teve a suposição de que todo mundo é beócio, né? E disse que não pegou verba pública, pegou dinheiro dos aposentados. Os aposentados devem receber, então, maná de pensionistas. Ele acha que a gente acredita que foi assim. Não quer CPI. Por que o governo não quer CPI? Está lá o líder, ministra Gleisi, o líder José Guimarães, todo mundo envolvido. Por que não quer? Ora, se o governo não quer, isso reforça as dúvidas sobre o que o governo não quer que apareça. De Lisboa, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia.